E aí, pessoal, como é que tá essa força? Esse aqui é o professor Ivo Lavô. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de biossegurança. Estamos chegando na reta final e hoje nós estaremos trabalhando com vocês o seguinte documento. Compartilhando aqui a tela com vocês. Nós vamos tratar desse documento aqui que temos discutido de forma bem genérica, da resolução da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, certo? No uso de suas atribuições legais, publicou essa normativa, foi publicada essa normativa no Diário Oficial da União em 29 de março de 2018. Das disposições gerais, é importante ressaltar que esta resolução, ela vai dispor, ela vai regulamentar sobre requisitos, né, parâmetros de boas práticas do gerenciamento dos resíduos do serviço de saúde. Então, todos os serviços de saúde geram resíduos, desde seringas, resíduos biológicos como fezes, sangue, secreções, que podem estar em objetos, né, perfurantes, como seringas, que pode estar nas roupas, nos EPIs, né, em todos esses espaços. Então, essa regulamentação visa tratar de forma bem abrangente sobre todos esses procedimentos, beleza? Vamos lá. Sobre a abrangência, ela se aplica aos geradores dos resíduos dos serviços de saúde, cujas atividades envolvam qualquer etapa, desde a etapa anterior ao procedimento, né, com operacional da atividade, por exemplo, da saúde em si, até a finalização, descarte, né, desses objetos na natureza. Então, a resolução ela é bastante abrangente. O que se define, está aqui, ó, ainda nas disposições gerais, o que se define sobre geradores de resíduos do serviço de saúde? Diz aqui, ó, todos os serviços cujas as atividades estejam relacionadas com a atenção à humanidade ou ao animal. Esta resolução, gente, não se aplica a outras atividades, como, por exemplo, a fontes radioativas seladas, que devem seguir determinação ou determinações da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Beleza? Aí vamos para a seção 2. Temos aqui algumas definições. Para efeito desta resolução, são adotadas as seguintes definições desses resíduos. Aí vem o abrigo externo, abrigo temporário, o acondicionamento, agentes biológicos, que nós já tratamos aqui, que causam infecções, são micro-organismos, né? Armazenamento externo, que aí é a questão fora do ambiente processual do serviço necessariamente, né, de saúde. Armazenamento interno, quando está acontecendo no interior. Armazenamento temporário, tem um tempo determinado. Aterro de resíduos perigosos, e esse tipo de armazenamento é feita de forma bem específica. Não é o mesmo aterro sanitário do lixo do lixo doméstico, né? O lixo hospitalar tem destinação específica. Também regulamenta sobre carcaça de animal, cadáver de animal, e aí vai classificando sobre a questão dos riscos. Nós temos a classe de risco 1, que é o baixo risco individual e para a comunidade, que são os agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças ao homem ou aos animais, né? Uma carcaça de um animal que não morreu com infecção, mas ele gera fedor, ele pode não causar muito mal, né? Mas
ele precisa ter um local específico. Classe de risco 2, aí já vai um risco moderado. Moderado risco individual e limitado ao risco para a comunidade. Inclui agentes biológicos que promovam infecções no homem ou nos animais, cujo potencial de propagação na comunidade e na disseminação no meio ambiente é limitado, e para os quais existem medidas terapêuticas eficazes, como é o caso do descarte no lugar certo. Nós temos o classe de risco 3, e aí já é um alto risco, que inclui um alto risco para a comunidade. Representam riscos de riscos de se disseminar pela comunidade no meio ambiente, podendo se propagar também de pessoa para pessoa, não apenas do contato da pessoa com o objeto em si, mas uma pessoa teve um contato com o objeto, ela se contamina e ela passa a contaminar outras pessoas. Aí já está no nível de risco 3. O 4, elevado risco individual e elevado risco para a comunidade. Essa classificação do Ministério da Saúde, que inclui agentes biológicos, que representa grande ameaça para o ser humano e para os animais, implicando grande risco a quem os manipula, né? Com grande poder de transmissão de indivíduo para outro, não existindo medidas preventivas e de tratamento para esses agentes. É o caso dos vírus, muitas vezes. E é o que nós estamos agora vivendo, não é? Nós temos um vírus, sabemos que ele se contamina de um indivíduo para o outro, né? O coronavírus, o novo coronavírus, e não temos ainda nenhuma forma de contê-lo. Apenas nós temos como não termos contato com ele, através do isolamento social. Mas uma vez que o ser humano se contamina, ele pode contaminar outros seres humanos. Beleza? E aí a gente vai ter outras disposições que vocês podem dar uma lida aqui na íntegra, mas eu quero falar sobre os equipamentos de proteção individual, que estão aqui, ó, os EPIs, dispositivos ou produtos de uso individual utilizado pelo trabalhador da saúde, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança no seu trabalho. Aí inclui luvas, máscaras e outros elementos que vocês vão se aprofundar com certeza, beleza? E temos também, como eu disse na minha primeira aula, muitas vezes você como profissional da saúde pensa que só existe EPI, equipamento de proteção individual, mas também tem os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva. Esses equipamentos são dispositivos ou produtos de uso coletivo utilizados pelo trabalhador destinados à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalho e de terceiros. São aqueles dispositivos que estão fora necessariamente do seu corpo e que eles representam barreiras de proteção, né, entre você e o paciente, entre você e o seu colega de trabalho, entre outras questões. Vamos lá. Eu acho que é interessante a gente ir para esse ponto aqui, sobre os manejos dos resíduos de serviço de saúde. Atividade de manuseio dos resíduos de serviço de saúde, cujas etapas são a segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento temporário, armazenamento externo, coleta interna, transporte externo, destinação e disposição final no ambiente adequado. O profissional da saúde, ele precisa ter essa consciência aqui. Eu vou até destacar para vocês. Gente, todas essas etapas são importantes para a segurança
sua, enquanto profissional da saúde, e também segurança do paciente e das pessoas que possam ter contato com você ou com os elementos que você manuseia. Então, a atenção deve ser desde da segregação, acondicionamento, a forma de guardar, identificar. É importante você conhecer, diferenciar para ter noção do perigo. Transporte interno, muitas vezes de uma ala para outra, não é? Do próprio recipiente onde ele está acondicionado até o paciente. Você vai passar por pessoas, você vai passar por corredores. É interessante todos os cuidados cabíveis. O armazenamento externo, que é quando você faz um descarte fora do ambiente, muitas vezes, vamos dar um exemplo, ambiente hospitalar, é um lixeiro, uma coisa tal, mas esta tem que ser protegida da população, de crianças, para que a segurança seja mantida. Muitas vezes todos os cuidados são tomados internamente, mas externamente acontece o contágio porque parou o protocolo de segurança. Ele não encerra quando a atividade encerra, ele não encerra quando você descarta o material no lixo do próprio ambiente externo ali da unidade de saúde. Isso ainda vai continuar e é interessante você ser consciente a esse respeito. A coleta interna, quem vai coletar, o transporte externo, né? E aí é de responsabilidade já dos órgãos de saúde e também dos órgãos de governo que vão fazer essa gestão, mas o profissional da saúde é que estará envolvido em todo esse processo e você também é responsável por estar conscientizando e também requerendo das autoridades todo o provimento dessas condições para que a biossegurança ela realmente faça parte das nossas vidas. E aí, gente, eu queria só aqui para uma parte bem interessante, porque essas questões aqui muito técnicas, não adianta eu estar fazendo uma leitura para vocês. É importante que eu fomente e discuta aqui para vocês a importância de se estar atento a essas normas, não é? Fazer a leitura você também pode fazer. Na verdade, o meu papel é de conscientizá-los quanto à importância da biossegurança, a importância desse processo, que vai, como eu disse, desde a recepção desses agentes, desses resíduos, né? Que vai de uma seringa a um papel higiênico até outros elementos, como os EPIs, né? Que muitas vezes não são descartados, mas precisa passar por uma higienização e essa higienização tem que ser adequada. Isso aqui tem que ser lavado com que produto? Né? Até que ponto acontece realmente a eliminação de todos os perigos dos agentes biológicos presentes nas superfícies? Tudo isso precisa ser cuidadosamente estabelecido. Lembra que eu falei na aula passada sobre os grupos, né? Nós temos o grupo A, o grupo B, o grupo C, o grupo D e o grupo E, que vale a pena ver de novo. Não é a novela da Globo, não, mas vale a pena ver de novo. Veja aqui, o grupo A. Quem faz parte do grupo A? Os resíduos do serviço de saúde do grupo A. Resíduos com a possível presença de agentes biológicos, que, por suas características, podem apresentar riscos de infecção elencados, que aí os riscos de infecção vão estar elencados no anexo desse documento aqui. Então, aqui vai de saliva, a sangue, a secreção, entre outros elementos, resíduos biológicos, que tem ali parte biológica. Nós temos os do grupo B, que são os resíduos contendo produtos químicos, não mais agentes biológicos, há mais agentes químicos, que podem ser medicamentos, né? Entre outras coisas. O grupo C são rejeitos radioativos, elencados no anexo 1 desta resolução, que eu vou já mostrar para vocês. O grupo D
Vendo de novo, os do grupo D são os resíduos que não apresentam risco biológico, né, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares, como, por exemplo, um papel higiênico, entre outros elementos. E os do grupo E são aqueles, já não é um agente biológico, né? Ela não é um elemento biológico, nem é um elemento químico, mas é um elemento, é um objeto, seja um perfil cortante, desculpa a minha dislexia, perfurocortantes ou um escarificante, para escarificar ou para perfurar, usado em cirurgias ou procedimentos mais simples. Tem até os exemplos aqui, ó. Lâminas de barbear, agulhas, seringas, scalpes, ampolas de vidro, brocas, fios ortodônticos, próteses bucais, entre outras coisas. Olha aqui, gente. É interessante, ele regulamenta sobre tudo. Tá aqui os grupos A, B e C. Sobre a reutilização. O que é reutilizável? É importante você, como profissional da saúde, estar atento. O que é reutilizável? E se for reutilizável, qual é o procedimento adequado de higienização, né? Bora lá. Sobre o plano do gerenciamento dos resíduos de saúde, eu vou deixar para vocês lerem, porque aqui é uma coisa mais legal, é mais voltada a uma coisa externa, para conhecimento, né? Não é de procedimento de vocês, mas vocês precisam conhecer o gerenciamento dos resíduos de saúde, porque ele é interessante para você como profissional da saúde conhecer, né? Ó, só um exemplo aqui para fomentar o artigo 4º, ó. O gerenciamento dos resíduos do serviço de saúde deve abranger todas as etapas de planejamento dos recursos físicos, dos recursos materiais e da capacitação dos recursos humanos. Então, é uma coisa externa, não é individual, né? Não é ao indivíduo profissional da saúde, mas é um protocolo dos serviços de saúde e do próprio Estado, como gerenciamento desses resíduos. Aí vamos aqui para os anexos, para a gente fechar. Nós falamos sobre isso, segregação, acondicionamento, identificação. Todas essas etapas, elas são de suma importância para você conhecer, né? Vamos para os anexos, beleza? Vai falar de tudo que eu já disse, olha, aqui é um desdobramento do documento. Lá é a parte introdutória, aqui o desdobramento, ó. Eu falei sobre coleta e transporte, armazenamento interno, temporário e externo, tá certo? Vem dizendo tudo. Até a iluminação, né? Se entra ar, se não entra, se tem oxigênio, se não tem, até esses fatores, a questão da temperatura, né? Tudo está envolvido para que haja um bom acondicionamento desses resíduos. Olha aqui, ó. Nós falamos sobre o grupo A. E aí, do grupo A tem os subgrupos. O grupo A são todos os agentes biológicos. Aí vamos para o grupo B. Passando, passando. Opa.
Bem aqui. Ó, o grupo B deve observar a peculiaridade das substâncias presentes. O grupo B, como eu disse, vai à parte mais de medicamentos, né? Porque são elementos químicos, medicamentos e outros elementos químicos. O grupo A são elementos biológicos. O grupo B vamos para o C, só para reforçar aqui. São rejeitos radioativos, bem presentes na radiologia, né? Os rejeitos radioativos devem ser segregados de acordo com a natureza da radiação, do estado físico, da concentração, da taxa de exposição, até o tempo que você pode ficar próximo a uma máquina, né, de raio-x. Tudo isso é interessante que você saiba que esses recipientes, esses espaços representam risco para a sua saúde. Então, o EPI que você deve usar e também o tempo que você pode ficar sujeito nesses espaços, tá bom? Vamos mostrar. E aqui é o D, ó. E o E, que são os materiais, né? O D representa menos risco, mas é importante que vocês saibam que no D pode ter um resíduo biológico, uma fezes, né? Uma secreção. Então é interessante a segurança desses objetos. E a questão e o grupo E, que vai falar mais dos elementos propriamente ditos, como ampolas, seringas, agulhas, os materiais que perfuram e etc. Antes de entrar nos anexos, deixa eu falar aqui da segurança ocupacional, porque nós estamos trabalhando com pessoas que serão logo profissionais da saúde, né? Olha aqui o artigo 90, o que é que diz? O serviço deve garantir que os trabalhadores sejam avaliados periodicamente, seguindo a legislação específica em relação à saúde ocupacional, mantendo registros desta avaliação. O serviço deve manter um programa de educação continuada para os trabalhadores envolvidos nas atividades de gerenciamento de resíduos, mesmo que os que atuam temporariamente contemplem os seguintes temas: sistema adotado para o gerenciamento, prática de segregação. Mesmo assim, é importante que o servidor, que o profissional, ele seja constantemente avaliado para garantir que ele está saudável, que pode exercer a profissão que ele faz, tá bom? Vamos ver aqui o anexo, olha. Sobre a classificação dos resíduos de saúde. Nós temos o A, e dentro do A nós temos os subgrupos, né? Por exemplo, no grupo A nós temos o subgrupo A1, culturas e estoques, micro-organismos, resíduos de fabricação e produtos biológicos, exceto os medicamentos, né? Porque aqui são agentes biológicos. O grupo A2, carcaças, peças anatômicas, vísceras, né? Restos de parto, esse tipo de coisas. A3, peças anatômicas. A4, kits de linhas e artérias, né, que às vezes se faz um procedimento cirúrgico. Tudo isso tem que ter o descarte. Olha aqui, o A5 são os órgãos. De repente você faz um transplante, né, de coração e o órgão que foi retirado, o órgão doente, para onde vai, né? Ou um paciente com câncer tirou parte do fígado. Esse fígado tinha células cancerígenas. E por aí vai. Aqui, gente, é só para vocês se aprofundarem. Aí nós temos o grupo B. Mais uma vez, o grupo B são resíduos contendo produtos químicos que apresentam perigo à saúde e ao meio ambiente. Ela tem toxicidade, ela tem
corrosividade, pode ser um medicamento, pode ser também um outro elemento que seja tóxico. Aqui são todos os elementos químicos. São os produtos farmacêuticos, como exemplo, né? Os resíduos, os desinfetantes, os resíduos contendo metais pesados, entre outras coisas. No grupo C, nós temos o material que contempla, enquadra-se nesse grupo, né, no grupo C, o rejeito radioativo proveniente do laboratório de pesquisa e ensino na área da saúde, laboratório de análises clínicas, serviço de medicina nuclear, segundo a resolução do plano de proteção radiológica aprovada para a instalação radioativa. E tem um videozinho da aula passada, bem curto, que resume esses grupos. Aquele vídeo é bem interessante porque é um resumo de todo esse documento. Aqui nós prometemos o detalhamento e nós estamos fazendo hoje, já que estamos na reta final. O grupo D, resíduos que não apresentam risco biológico à saúde. E aí vai desde uma fralda, papel sanitário, etc. E o grupo E são os materiais, né? Perforocortantes, eu tenho dislexia, me perdoe se eu errar muitas vezes as palavras, e escarificantes. Beleza? E aí a gente vai ter toda a identificação desses grupos de uma forma mais detalhada, olha aí. O risco químico são símbolos para você compreender, né? Ó, do grupo A, do grupo B, do grupo C, olha aqui, ó, material radioativo, tem esse símbolo. Do grupo D, olha só. E do grupo E. Beleza, gente? Então, minha gratidão por demais. Estamos disponíveis para tirarmos as dúvidas. Agradeço demais a atenção de vocês. Foi muito bom, apesar de não ter conhecido a maior parte pessoalmente, mas eu espero que nós possamos nos conhecer. E até o final da semana, vocês podem dar continuidade estudando esse dispositivo para que nós possamos fazer a avaliação, tá bom? Todos os dias eu estou avaliando vocês. Todos os dias vocês são avaliados. Mas tem aquele dia do rito, o dia da prova, né? E esse dia está chegando. Minha gratidão e a luz se multiplica a cada vez que é compartilhada. Gratidão.